Transporte coletivo eficiente, operações pelo mar, monotrilhos e novos terminais. Essas são apenas algumas das providências sugeridas para melhorar a mobilidade urbana na Grande Florianópolis. O grupo CCR e o consórcio Floripa em Movimento apresentaram projetos para a implantação de novos modais para aliviar o trânsito na região, para melhorar a ligação ilha-continente. Agora, por fim, um terceiro grupo apresenta a ideia de teleférico integrado com transporte marítimo, lanchas e ferry-boat. Mas a verdade é que o morador está cético e com a paciência no limite. É muita promessa e pouca prática, pouca ação. O metrô de superfície, que chegou a ser anunciado já no governo anterior, virou lenda. Dá para acreditar que esses modelos futuristas irão sair do papel? É o nosso assunto hoje no Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Vale lembrar que hoje nós estamos na companhia do coordenador de comunicação do consórcio Floripa em Movimento, Yuri Mendonça. Também está aqui conosco o professor Lino Pérez, que é vereador, doutor em urbanismo. O programa recebe também o diretor do ICT Brasil, Paulo Medeiros, e ainda o professor da Universidade Federal, Werner Kraus Júnior, especialista em mobilidade urbana. Senhores, obrigado pela presença, pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Nós fizemos o convite também para a CCR, que não participa do programa, mas nós fizemos o convite. Convidamos também a SC Parceria, que está estudando as propostas e por isso também preferiu não se pronunciar sobre a análise dos projetos. Conversas Cruzadas, você interage aqui conosco através do e-mail, que é o conversas@tvcom.com.br, e também pelas redes sociais. Um programa que tem um oferecimento de Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre, Restaurante Ostradamus, ostras depuradas, Residencial Caminhos de Compostela, seus melhores destinos estão por vir, Cresci 40 anos, confiança e seriedade com o maior patrimônio, Queires pensou móveis, pensou Queires a número 1. Bom, então dos três grupos que apresentam ideias na ligação ilha-continente, aqui estamos na presença de dois. Queria começar com Yuri Mendonça, que é o coordenador de comunicação do consórcio Floripa em Movimento. Nós temos aí no ponto imagens, né, do projeto, né, de uma animação que vocês providenciaram. Yuri, explica para a gente qual é o conceito enquanto as imagens vão aparecendo, por gentileza. Boa noite, Renato, Lino, Werner, Paulo. Em primeiro lugar, antes de falar propriamente do projeto, eu acho que é válido a gente entender qual foi o processo da construção dessas ideias. Entender a condição específica de Florianópolis. Florianópolis tem características muito específicas, como, por exemplo, a população, 70% das viagens são feitas em automóveis particulares. 70% de um total estimado em cerca de 674 mil viagens por dia. Desse total, 70% são feitos em veículos próprios, veículos particulares. Você tem uma dificuldade de crescer a malha viária para atender a quantidade de carros que aumenta a cada dia, pela própria condição geográfica da cidade, com hora cercada por duna, hora por montanha, hora por lagoas. Então você tem essa outra condição. Então o desafio seria como você fazer, diante de um cenário em que você tem um movimento pendular, e esse já não é tão característico de Florianópolis, é um movimento que se repete nas maiores cidades do país e do mundo, que reproduz o movimento de um pêndulo de um relógio, onde pela parte da manhã você tem as pessoas saindo das extremidades, dirigindo-se ao centro, que é onde há os desejos de interesse, os destinos mais importantes. Então você tem escolas, você tem supermercados, você tem instituições públicas, privadas, e as pessoas se dirigem para os trabalhos também. E no final da tarde, o pêndulo de um relógio faz o retorno aos seus locais de origem. Então, você tem essa massa se transportando, primordialmente, como eu falei, através de transporte privado. E o desafio é como você retirar, introduzir um novo tipo de transporte que garanta os níveis de conforto e qualidade que o cidadão conquistou.
É uma conquista do cidadão o conforto e autonomia do automóvel. É uma questão cultural e muito forte aqui na cidade de Florianópolis. Então não podia se encontrar uma saída que não levasse em consideração essa característica específica de Florianópolis. E ainda tem uma outra questão importante, é que dentro do centro urbano, o qual é o destino da maioria da população, você tem múltiplas origens e múltiplos destinos. Você ainda tem como característica uma procura de cerca de 100 mil automóveis por dia, tentando estacionar num centro que possui pouco mais de 6 mil vagas. Então você tem um déficit de vagas de estacionamento em mais ou menos o que 94 mil vagas. E o que eu estou dizendo, isso repercute no gasto de tempo e no gasto de energia, no gasto de combustível. As pessoas procurando... Esse era o problema. Então qual foi a saída que o consórcio Floripa Movimento apresentou diante de todas as características? Nós propusemos, para atender a esse movimento pendular de uma demanda maciça que começa de dia e que se caracteriza no retorno à noite, no final da tarde, através do monotrilho. Então o monotrilho tem capacidade para transportar mais de 100 mil pessoas por dia. O monotrilho, para quem está em casa, ele é, para entender mais fácil, muito característica, muito parecida com o metrô. Ali? Exatamente, é o monotrilho. Esse é em Kuala Lumpur, na Malásia, e ele tem a característica de um metrô. Só que ele custa cerca da metade do valor de um metrô e fica pronto na metade do tempo de um metrô. Ele tem sido usado largamente na Ásia, na Europa, ele tem mais de 100 anos. Eu conversava ainda há pouco com o Paulo aqui nos bastidores. Ele dizia que há bondinhos que, assim, as pessoas brincam, né? O Paulo do bondinho, mas há bondinhos que tem 100 anos, o monotrilho também tem mais de 100 anos. E hoje em dia a utilização dele tem sido largamente ampliada, justamente pelas características de você ter uma economia de espaço, uma economia de tempo, e a capacidade da sustentabilidade que ele traz junto consigo. Então, restou uma outra condição, que era como a gente vai fazer a união, a integração do continente com a ilha, como a gente vai transportar essas pessoas que se deslocam maciçamente e como fica esse trânsito no centro. Então, nós propusemos, além do monotrilho, a utilização dos PodCity. Eu acho que a gente tem imagens aí. O PodCity é um veículo elétrico, ele é movido a bateria, ele existe hoje funcionando no aeroporto, essas imagens são do aeroporto de Heathrow, na Inglaterra, e ele transita sem a necessidade de motorista. É Londres, né? Em Londres, exatamente. E ele tem condições de transportar até 6 pessoas por viagem. Ele é a proposta que nós temos para você incentivar a substituição gradativa e necessária do veículo particular, do carro, do centro da cidade, criando com ele uma noção que já está sendo também difundida na Europa mais fortemente, que chama-se Park Ride, que é estaciona e segue o caminho. Então nós criamos bolsões de estacionamentos fora do centro, e essa é uma percepção do diagnóstico. Eu acho importante a gente falar sobre o diagnóstico, porque não é uma solução que caiu do céu, é uma solução que foi baseada a partir do conhecimento de um raio-x que se fez da realidade local. Então você tem essa concentração de veículos no centro. Nós criamos bolsões de estacionamento, são 8.500 vagas criadas. O cidadão motorista deixa o seu carro e com o valor que hoje ele já paga para o estacionamento, ele teria acesso a este sistema. Então, é um sistema também não poluente, também com uma preocupação muito grande de interação com o paisagismo, ele não agride dessa maneira, como, por exemplo, você fazer um metrô de superfície, ou mesmo um VLT, você tem uma implantação mais robusta do ponto de vista de obra civil. O monotrilho é bem diferente, é uma viga simplesmente. O pneu de borracha também não produz barulho, porque ele agarra na viga. Mas também, a gente falava ainda há pouco, Renato, e é uma coisa importante de se frisar, que não existe uma solução miraculosa capaz de resolver todos os problemas que não seja passando pela integração dos diferentes modelos. E essa é uma preocupação nossa. Todas as nossas ações, as propostas incluem, por exemplo, o uso da bicicleta. A gente pretende incentivar o uso da bicicleta. E só chamar a atenção que a cidade que a gente propõe é uma cidade que está desde o cidadão que tem 5 anos de idade até aquele que tem 80. A cidade não pode ser só feita para quem tem 30 anos de idade ou 40 anos de idade que tenha saúde. Então, essa nossa preocupação, ela vai ao encontro do uso da bicicleta, as nossas barcas, porque também faltou completar que o escopo da nossa proposta prevê a utilização de barcas, saindo hora de Cobrasol e hora de Barreiros.
E sobre isso cabe mais um parênteses aqui, que é, a gente tem medidas que podem já impactar rapidamente na mudança de algum tipo de transtorno na cidade, como por exemplo, hoje a realidade é que todos os ônibus vindo de países que não são do Brasil, vindos de outros estados, vindo de outras cidades, todos os ônibus, sem exceção, os ônibus do município, vão entrar no continente e vão passar por sobre as pontes. Mesmo que o destino do passageiro seja o continente. Então, a gente sempre, em qualquer proposta... Vou entrar na ilha, né? Exatamente. E usar as pontes que são gargalo. Claro, é uma situação. Só uma dúvida aqui. Transporte marítimo, teríamos... saídas em Barreiros e Cobrasol. Exatamente. Nesses dois lugares. Exatamente, porque a nossa proposta ela inclui o benefício à região metropolitana. Ok. Não, perfeito. Então, claro, o senhor vai voltar, né, para defender a ideia do grupo que o senhor representa, e daqui a pouco aqui os nossos debatedores e especialistas no assunto irão comentar. Bom, o seguinte, a ideia terceira, né, que surgiu num segundo momento, não está sendo analisada ainda. Já foi apresentado para o governo ou não? Já foi apresentada. Já foi apresentada, né? E a gente vai... Primeiro, eu queria saber o seguinte, o governo já admitiu a possibilidade que entra como PMI ou entra como a outra modalidade? Entra como uma modalidade que se chama MIP, que é uma manifestação de interesse da iniciativa privada, que pode ser convertida numa PMI. Se for de interesse público que isso seja analisado, pode ser transformado. Tá, e o seguinte, a ideia, ela passa justamente por teleférico, transporte marítimo, lancha e ferryboat, é isso? Isso. Bom, boa noite para todos, né? Vereador Lino, professor Werner, Yuri, Renato. Como a gente acompanhou um pouco esses estudos que estavam sendo feitos, né, e vimos quais são os modais que estavam sendo apresentados, a gente resolveu também ofertar uma terceira opção, né, para que seja incluída no pacote. Nós entendemos que a solução da mobilidade urbana passa por uma série de atitudes, de mudanças, de planejamento e de trabalhos que tem que ser realizado. Todos os modais são importantes, não são excludentes. Vão existir casos em que o BRT é a melhor situação, outros que o VLT é a melhor situação, o monotrilho, a bicicleta, o barco, uma boa calçada para caminhar. E nós também enxergamos que o teleférico é uma opção que ajuda bastante em função da geografia para a integração de algumas dessas futuras linhas ou num trabalho mais imediato que poderia ser executado. Onde é que seria o teleférico? Já tem definição? Nós fizemos na nossa proposta, integraríamos da BR-101, de Serraria até o Córrego Grande, e também uma estação vindo de São José. Então teríamos uma ligação para Biguaçu, a Abraão, ao bairro Abraão, e da Palhoça também para Abraão, e dali uma linha troncal até o Córrego Grande. Em quanto tempo se faria uma viagem, por exemplo, de Barreiros, São José até o Córrego? Algo em torno de 35 minutos. 35 minutos. Com o teleférico, 35 minutos. É um trajeto que se faz sem trânsito, sem congestionamento de carro, dá um pouquinho menos que isso, né? Sem fila, né? Agora com fila, bota 1h30, né? Mais ou menos isso, né? Esse é um outro tipo de transporte, para um outro tipo de viagem, né? Ele mas então é um transporte aéreo. Tá, mas então nós temos aí o teleférico, temos ainda lanchas e ferryboats. Todos os três grupos apresentaram o transporte marítimo. Qual é o conceito da lancha? Não é o catamarã? Todos são lanchas tipo catamarã. A gente tem uma baía que tem um calado muito baixo e não... E já tem ideia de onde seriam os terminais? Nós aproveitamos alguns estudos que foram feitos aí pelo DETER no passado, e onde já haviam sido definidas algumas estações. A gente revalidou esses estudos, né, que foram feitos aqui na região já por outras instituições, e nós estabelecemos 14 estações possíveis. Integrações na Bahia Norte, na Bahia Sul e no centro, na área central. Muito bem. Bom, professor Werner, e aí, professor, o que lhe parece essa discussão, a adequação do tema, as propostas?
O que lhe parece? Boa noite. Então, boa noite, Renato. Boa noite aos demais companheiros da mesa. Boa noite aos telespectadores. Eu acho assim que até é importante esse programa para tentar elucidar para o telespectador aqui da região da Grande Florianópolis e, por que não, do estado de Santa Catarina, sobre o que está acontecendo no debate da mobilidade aqui na nossa região. Certo que vem uma notícia daqui, uma quarta ponte, uma quarta ligação, uma PMI, enfim, tem uma série de iniciativas aí, mas o que está realmente importante hoje na pauta da mobilidade na região? Então, este programa está discutindo um aspecto, um dos 3 aspectos mais importantes que estão em discussão hoje, que é uma iniciativa que partiu de empresas privadas para que o governo do estado considerasse propostas para uma ligação, ou um conjunto de sistemas de solução de ligação continente-ilha. A isso se deu o nome de PMI, e quem está coordenando essa PMI é a SC Parcerias. Sim. Pois bem, uma segunda iniciativa super importante também vem da SC Parcerias, e essa até bem mais relevante do que a gente está discutindo hoje, que é um edital de licitação para que uma empresa de consultoria em nível nacional, ou até internacional, venha a desenvolver estudos mapeando as necessidades de mobilidade da região metropolitana. Com recursos do BNDES, né? Com recursos do BNDES da ordem de 10, 12 milhões. Tá? Esse edital é separado do que a gente está discutindo aqui hoje, mas ele é fundamental por quê? Porque, na verdade, nós não conhecemos o problema. Temos, óbvio, uma boa sensibilidade sobre o problema e tal, mas nós não sabemos quantas pessoas querem fazer que tipo de viagem em que horários, que a gente chama de origem e destino. Não sabemos quais são as vocações de crescimento econômico, com certeza, com levantamento preciso, não é, professor Lino? Do que vai acontecer na região continental, na região da ilha, enfim. E para fazer planejamento sério em transportes, é preciso ter esses dados. Isso no mundo todo, né? Não é uma Então o senhor acha que tem que esperar o estudo? Eu já critiquei isso na rádio, né? Que é o Estado vai tomar a decisão antes da conclusão do estudo. Mas então, o que a gente sabe até, conversando um pouco com o pessoal da SC Parcerias e tudo mais, é que as decisões vão ser tomadas com bastante rigor, com bastante cautela, e certamente se alguns aspectos dos levantamentos que foram feitos pelas participantes daquela primeira iniciativa que a gente falava, das PMIs, não forem suficientes para o embasamento técnico, vai se aguardar com certeza a conclusão do estudo do BNDES. Deve durar um ano ainda. Um ano, mas diante do que a gente já viveu, um ano é pouco, né? Mas eu falava também de 3 aspectos. Tem um terceiro aspecto que é super importante para a nossa região aqui, que é a licitação dos transportes públicos de Florianópolis, do município de Florianópolis. Participamos hoje de uma audiência pública, hoje de manhã, onde foi apresentado o projeto de alguma maneira, né? Quer dizer, não da maneira como a gente queria, mas enfim, foi lá feita uma primeira apresentação desse projeto. Sabemos já, né, Renato, que amanhã, nesse mesmo Conversas Cruzadas, iremos discutir teremos aqui. um programa específico, até, infelizmente não vou poder estar aqui no programa, né, mas convido até os telespectadores a prestigiarem esse programa, porque ele é de fato muito importante para os destinos da mobilidade na região metropolitana, ainda mais porque a concepção dessa licitação, como está sendo colocado pelo governo municipal, não prevê a integração metropolitana desse sistema de ônibus, não é? Então, o que nós precisamos, independente dos modais que venham no futuro, hoje, solução de curto e médio prazo, isso está maduro, isso o mundo inteiro está adotando, isso é França, Estados Unidos, Alemanha, a solução é BRT. É uma solução brasileira, é o sistema de ônibus de Curitiba, que funciona em canaleta exclusiva, com tecnologia que a cultura brasileira dos operadores dos sistemas conhece, domina, e que tem uma flexibilidade muito grande, porque, bom, se projeta um sistema de corredores exclusivos e, por acaso, muda-se a demanda, é fácil pegar o veículo que está operando ali e mudá-lo de rota. Afinal, as vias públicas estão aí para ser usadas, seja de maneira exclusiva pelos ônibus, seja de maneira compartilhada com os veículos, não é? Então, o que nós precisamos ver é que as 2 iniciativas principais, que são a licitação do transporte público para a capital e o estudo que vai ser financiado pelo BNDES para a gente conhecer o problema metropolitano, porque é isso que é o problema, né? São de fato as questões relevantes. As políticas públicas deveriam se pautar nesses 2 aspectos. Ok, vamos fazer o seguinte, professor. O vereador Lino vai comentar esse assunto daqui a pouco, depois do intervalo, na sequência do Conversas Cruzadas na TV Com. Até já. Legal. Agora...